O embaixador Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores, explicou, durante pronunciamento ao vivo, a crise do sistema representativo em todo o mundo e como as estratégias marxistas adotadas pela esquerda explicam a ascensão de totalitarismos pelo mundo e, no Brasil, a tomada de poder pelo Supremo Tribunal Federal. O diplomata expôs que em todos os países as pessoas se sentem cada vez menos representadas pelos grupos que estão no poder. Ele explicou: por alguma razão, dentro dos países, existe toda uma série de mecanismos extra ou paraconstitucionais para diminuir o alcance ou até mesmo criminalizar os grupos políticos que, de alguma maneira, queiram a retrocessão do poder ao povo. Ernesto Araújo mostrou a formação de uma espécie de entidade supranacional e várias entidades nacionais, reunindo correntes políticas e a velha imprensa, apontando: existe uma espécie de consenso contra qualquer devolução de poder à população. O diplomata mostrou que, mesmo nos Estados Unidos, esse processo avança e que a aceitação de Trump é um indicativo da insatisfação da população com o sistema estabelecido. Araújo explicou: isso tudo não acontece por acaso. Existe uma programação que vem de pensadores marxistas para ocupar o terreno da política institucional partidária dentro de democracias liberais, em favor de uma concentração de poder e de uma reorganização do poder de maneira não democrática, para a criação de bases de um sistema totalitário. O embaixador citou 2 escritores marxistas, Chantal Mouffe e Ernesto Laclau. Ele disse: a própria Chantal Mouffe diz o seguinte: o meu trabalho, do Laclau também, vai no sentido de colocar o marxismo dentro da política. Araújo expôs as ideias de Chantal Mouffe. O marxismo, até os anos 80, 90, se concentrava no terreno da economia, como se fosse uma teoria econômica, que todo mundo viu que não deu certo. Mas nos anos 90, o marxismo começa a se tornar outra coisa, sobretudo com base nas ideias do Gramsci, com a ideia de que o marxismo precisa entrar dentro da política. Ernesto Araújo explicou: a ideia agora é de fazer a revolução não a partir da economia, portanto a partir da classe trabalhadora, mas a partir da política. E é aí que vem aquela minha tese, que é um pouco uma ironia, ao dizer que nós temos no Brasil uma ditadura do corruptariado. Originalmente, o marxismo fala da ditadura do proletário. O proletariado é a classe revolucionária, a classe que fez a revolução e que assume um poder assumidamente totalitário depois da revolução para quebrar a hegemonia capitalista. Hoje nós temos no Brasil, que talvez seja o grande laboratório disso, uma nova classe revolucionária, a classe política corrupta, que assume o poder e concentra esse poder para a criação de uma sociedade totalitária. É daí que vem a junção entre as antigas oligarquias corruptas e os antigos projetos de esquerda marxistas que se encontram muito claramente no Brasil em 2002 com a vitória do Lula, embora já estivessem convergindo antes. O diplomata afirmou: então, isso que nós estamos vendo aqui, essa destruição da democracia representativa, faz parte de um projeto maior, de um processo maior, sem dúvida. Mas como a gente pode ver esse processo? Uma das maneiras de ver é essa: uma tomada de poder a partir do topo, a partir de uma nova classe revolucionária que é a classe política corrupta. Ernesto Araújo expôs: no Brasil isso é muito claro, tanto que você tem aí expoentes de um projeto comunista, de um projeto revolucionário, ali encastelados numa das principais torres, na principal torre do sistema de poder, que é o STF. Você tem mais de um marxista ali, eu diria mais de 10. É cada vez mais visível essa convergência de um projeto de poder com a destruição do sistema democrático representativo.
A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de sessão e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. E parece claro que hoje no Brasil há uma extrapolação, né, por parte das instituições, singularmente do STF, embora não seja apenas o STF o problema, né? Hoje nós estamos falando aqui de um dos aspectos do problema. Existe uma extrapolação, né, por parte dessas instituições. Então, o poder instituído está se colocando como um poder absoluto, né, acima do poder instituinte e dos representantes desse poder instituinte. O que poderia acontecer, digamos assim, na geometria política, né, do ponto de vista abstrato? Ora, que o poder instituinte recuperasse, né, o poder, cobrasse de volta o poder, exigisse, né, que o poder fosse devolvido, né, pelo poder instituído que extrapolou e traiu, né, esse poder instituinte, né, e redesenhar a mecânica e de modo a criar um novo poder instituído, né. Essa aqui seria a ideia dentro de uma geometria institucional, né. Eu, pessoalmente, acho que cada vez é mais urgente, principalmente no Brasil, uma revisão constitucional completa, né. Algumas ideias sobre isso, sobretudo do Luiz Felipe de Orleans, deputado de Bragança, que é, né, uma das melhores vozes, certamente, do parlamento brasileiro hoje, né. E eu, modestamente, já apresentei em diferentes ocasiões ideias de que eu chamei um plebiscito reconstituinte, ou seja, apresentasse uma série de reformas constitucionais que fossem submetidas diretamente à população, né, para que dissesse sim ou não. Não convocar uma Assembleia Constituinte porque ia votar uma Constituição igual ou pior que nós temos hoje, né, mas um plebiscito reconstituinte que criasse o voto distrital para você ter uma relação direta entre o representado, que é o povo, e o representante, que é o parlamentar, né, e várias limitações ao papel do STF, né, que fizessem com que o STF deixasse de trabalhar como um time, voltasse a trabalhar como um tribunal, certo? Como um órgão colegiado. Mas me parece que
um tipo de solução assim é a única solução que a gente pode vislumbrar no Brasil. É difícil, mas sem uma revisão institucional e constitucional não há como termos uma recuperação de uma democracia representativa, né? O fim da democracia representativa é um fenômeno que não abrange apenas o Brasil. Cada vez mais se sente isso, sobretudo nas antigas democracias europeias. Você pergunta se as pessoas se sentem representadas pelos seus sistemas, elas vão sempre dizer que não, né? Existe o problema da União Europeia, né, que é uma entidade supranacional não eleita diretamente pelo povo. Embora hoje eles elegem o parlamento, e o parlamento elege o presidente da comissão, que seria o chefe do executivo da União Europeia. Sim, mas existem dezenas de instâncias de poder na União Europeia que não são eleitas nem direta nem indiretamente, né, pela população. Então você tem as entidades da União Europeia, a própria União Europeia, com um poder superior ao poder, muitas vezes, das instituições nacionais. Então você já tem aí os europeus gostavam de chamar o déficit democrático, hoje não chamam mais porque virou politicamente incorreto você contestar esse sistema, por alguma razão. E dentro dos países existe toda uma série de mecanismos extra ou paraconstitucionais para diminuir o alcance ou até mesmo criminalizar os grupos políticos que, de alguma maneira, queiram uma retrocessão do poder ao povo, conforme está, de uma maneira ou de outra, em praticamente todas as constituições. Então, há, digamos, uma entidade supranacional e várias entidades nacionais, correntes políticas, imprensa, existe uma espécie de consenso, né, contra qualquer devolução de poder à população. Estados Unidos, você pode argumentar que não está tão avançado, realmente acho que não está, mas há uma sensação de distanciamento em relação aos políticos. É o diferencial do Trump, é uma pessoa que tenta fazer a ponte diretamente com as pessoas se sentem representadas por ele de uma maneira que não se sentiam por nenhum político há muito tempo, né? Alguém que não faz parte do jogo político. Isso tudo, eu acho que não acontece por acaso, é isso que eu queria chegar, e aí a gente já termina para a nossa discussão aqui. Não acontece por acaso, tá? Existe uma programação que vem de pensadores marxistas, né, para ocupar o terreno da política institucional, partidária, dentro de democracias liberais, né, em favor de uma concentração de poder e de uma reorganização do poder de maneira não democrática para, né, a criação de bases de um sistema totalitário. Estou cada vez mais convencido disso. Estava lendo uma autora que é muito importante nessa construção, que é uma autora marxista francesa, Chantal Mouffe. Ela tem livros importantes em conjunto com o Ernesto Laclau, né, meu xará, mas uma visão completamente diferente, que é um marxista argentino, e que vão no sentido de toda uma reorganização do marxismo, inclusive do marxismo latino-americano, né? E a própria Chantal Mouffe estava lendo um texto mais ou menos recente dela, de alguns anos atrás, onde ela diz o seguinte: olha, o meu trabalho, e do Laclau também, ela diz, vai no sentido de colocar o marxismo dentro da política. O marxismo, até os anos 80, 90, realmente estava apenas... Isso não é o que ela está dizendo, é o que estou comentando agora. O marxismo estava apenas no terreno, ou se concentrava no terreno da economia, como se fosse uma teoria econômica
né? E que todo mundo viu que não deu certo, na União Soviética, sobretudo, e em outros lugares. Mas estão nos anos 90 e o marxismo começa a se tornar outra coisa. Ela diz, sobretudo com base nas ideias do Gramsci, aqui vem o gramscismo, com a ideia de que o marxismo precisa entrar dentro da política, né? Porque, então ele chamava a superestrutura, né, no jargão marxista original, né? Esse jargão marxista original que não esgota o pensamento marxista de jeito nenhum. A ideia de que você tem uma infraestrutura, que é a economia, que determina tudo, né? A cultura, a religião e, inclusive, a política, tudo determinado pela economia. A ideia agora é de fazer a revolução justamente não a partir da economia, portanto não a partir da classe trabalhadora, mas a partir da política, né? E aí que vem aquela minha tese, né, que é um pouco uma ironia, mas ao dizer que nós temos no Brasil uma ditadura do corruptariado, né? Originalmente o marxismo fala da ditadura do proletariado. Então o proletariado é a classe revolucionária, a classe que faz a revolução e que assume um poder assumidamente totalitário depois da revolução para quebrar a hegemonia capitalista. Então, hoje nós temos, e o Brasil talvez seja o grande laboratório disso, né, uma nova classe revolucionária, classe política, né, corrupta, que então, assume o poder, né, e concentra esse poder para a criação de uma sociedade totalitária, né. E aí que vem a junção entre as antigas oligarquias corruptas e os antigos projetos de esquerda marxistas que se encontram muito claramente no Brasil a partir de 2002, com a vitória do Lula, embora já estivessem convergindo antes, né? Então, isso que nós estamos vendo aqui, né, dessa destruição da democracia representativa, faz parte de um projeto maior, de um processo maior, isso sem dúvida. Mas como que a gente pode ver esse processo? Uma das maneiras de ver é essa, né? É uma tomada do poder a partir do topo, digamos, né? A partir de uma nova classe revolucionária, que é a classe política corrupta. Não confundir classe política com parlamentares, né? Nem todos os expoentes da classe política são parlamentares, e nem todos os parlamentares são membros da classe política nesse sentido, né? Nesse sentido de uma classe dominante que se congrega em torno da corrupção, mas sobretudo junto com a corrupção por um projeto que algumas pessoas que hoje estão na esquerda, mas que já foram críticas do PT, chamavam o projeto criminoso de poder, que continua existindo, né? Essas pessoas aqui mudaram enfim, vocês sabem quem são. Então, esse projeto hoje ele reside, né, nas classes políticas, e no Brasil isso é muito claro, né? Tanto que você tem aí expoentes de um projeto comunista, né, de um projeto revolucionário, né, ali encastelados num das principais torres, ou a principal torre do sistema de poder, que é o STF, né? Você tem mais de um marxista ali, né? Eu diria mais de 10, né? Ou marxista ou submarxista, não sei quantos, mas é cada vez mais visível essa convergência, né? Essa convergência de um projeto de poder com uma destruição do sistema democrático representativo. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço. Não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor
o nosso país, que nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar. Um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço.